Eu quero saudar a Gepaie, que é pedagoga, é especialista em homeschooling, mas ela vai falar dela porque é melhor a pessoa falar de si do que a gente tentar qualificar a pessoa. Boa noite, professora. Boa noite, Alfredo. Tudo bom? Tudo. Obrigada pelo convite, obrigado pelo especialista, mas eu me considero somente uma mãe educadora, né? Na verdade, eu fui uma mãe muito chata na escola, né? Uma certa vez eu ouvi de uma coordenadora pedagógica que gostaria que todas as mães fossem como eu, né? Nas reuniões pedagógicas e preocupação com seus filhos. Isso foi com o meu filho do meio, né? Eu tenho 3 filhos, né? Minha filha mais velha tem 29 anos, trabalha com publicidade, é independente. Meu filho do meio tem 23, faz 24 amanhã, e a minha caçula tem 17. Então, a gente sempre se preocupou muito em dar boas escolas, né, em pagar boas escolas, porque eu estudei no interior, escola pública, né, o meu ensino foi muito ruim, principalmente o ensino médio. Eu estudei num ano que teve 3 meses de greve aqui no Rio Grande do Sul, então eu não me sentia assim confortável com tudo que eu tinha aprendido, né? E eu fiz essa comparação com o ensino do meu marido, né, que tinha estudado em escolas particulares. Então, nós decidimos, né, pagar escolas para eles, né? Passamos praticamente 20 anos em escolas confessionais aqui de Porto Alegre. E alguns questionamentos foram surgindo durante esse processo, né, nas escolas, né? Passando pelas escolas, né, meu filho mudou algumas vezes, eu acabei chegando à conclusão que não existia escola perfeita, né? Alguma coisa sempre era melhor em uma ou em outra, né? Mas eu cheguei à conclusão que isso não existia, a perfeição não existe. Aí eu fui para pedagogia para poder entender as reuniões pedagógicas, porque a gente chega numa reunião e só ouve, né? A gente é bombardeado por mil questionamentos, né? E não consegue entender muito nem o que os profissionais estão falando, né? E aí, na pedagogia foi uma decepção, né? Porque só aprendi sobre construtivismo e Paulo Freire, né? Ah, a minha caçula tinha algumas dificuldades na escola, né? É, e aí nós decidimos, né, no final da minha pedagogia, tirá-la da escola e começar o homeschooling. Isso foi lá no ano de 2015. Tinha algumas coisas que já me incomodavam. Eu deixava ela, por exemplo, às 10 da manhã na escola, buscava às 6, e quando eu deixava ela às 10, estava tocando funk no recreio. Isso começou a me incomodar por alguns meses, aí eu fui questionar a diretora e ela falou para mim que era porque o recreio era dos adolescentes e eles que mandavam no recreio. Enfim, né, isso me deixou chocada porque eu vi umas freirinhas andando ali no meio dos adolescentes ouvindo funk, isso foi em 2015, né. Entre outras questões, né, enfim. E aí, em 2015, a gente tirou ela da escola, né, decidimos educá-la em casa. Na época, eu não sabia nada de homeschooling, né? E aí, graças à internet, né, a gente conseguiu informações, né? Na época era o Facebook, não é o Instagram como é hoje, né, com tantas informações. E aí, eu cheguei até um grupo chamado Educação Domiciliar Cristã. E nesse grupo, já começavam a falar sobre o método fônico, já começavam a falar sobre educação clássica, e onde Cristo seria o centro do estudo, né? Aquilo deu um nó na minha cabeça, porque, assim, por todas as escolas confessionais que meus filhos passavam, Cristo, ele nunca era o centro do estudo, né? Todos os materiais eram evolucionistas, Cristo só era lembrado na Páscoa e no Natal, né? E aí, é como se eu tirasse uma venda dos meus olhos, assim, né? Aí, nesse grupo, já se falava em Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia, era um livro muito indicado por todas as famílias. E aí eu não sabia nada de Nárnia, não sabia nada sobre a vida de Jesus, né? Porque na minha visão eu era uma católica de BGE, como dizem, né? Eu ia na missa de vez em quando, mas não tinha estudado a Bíblia, né? Apesar de ter Bíblia em casa, né? E aí quando chegou Nárnia, né? Era uma versão com 800 páginas, com uma letra minúscula. E aí eu
deu um nó na minha cabeça, assim, como eu vou ler esse livro, como eu vou trabalhar esse livro com a minha filha, né? Porque na escola, os livros indicados na época era o Diário de um Banana, né? Enfim. E aí, eu acho que a única coisa boa que eu trouxe da pedagogia para mim foi projetos, né? E aí eu transformei Nárnia num projeto que eu usei com a minha filha, que depois acabou virando os workbooks de Nárnia. São guias de leitura para acompanhar o livro, né, as crônicas. E aí, lá em 2017 para 2018, eu transformei esse material no PDF, né, que acabou virando um material que muitas famílias usam com seus filhos hoje, né. E eu falo que Nárnia é o livro da minha vida, porque o homeschooling me levou até Nárnia e Nárnia me levou até Cristo, né. Quando eu comecei a construir esse material, pesquisando, né, sobre a vida do C.S. Lewis, eu vi quantas coisas assim eu tinha em comum com ele naquele momento, né? A minha mãe estava com câncer na época, ela já tinha tido câncer em 2012. Em 2017 para 2018, o câncer já estava na fase terminal, né? Quando eu comecei a construir esse material, eu comecei a pesquisar sobre a vida dele, né? E eu descobri que a mãe dele morreu de câncer quando ele tinha 10 anos. Ele tinha sido um aluno homeschooler, educado pela mãe em casa até os 10 anos. 2 meses depois da morte da mãe, o pai colocou ele em colégio interno, num colégio interno, que ele acabou passando por 3 ou 4. E todas as críticas que ele faz às escolas é o que ele vivenciou na sua vida, né, dentro das escolas, né. E esse livro, ele foi me aproximando, né, de Deus e do C.S. Lewis, porque a mãe dele morreu de câncer, né, a minha mãe estava morrendo de câncer, a esposa dele morreu de câncer, e aí o menino, né, da primeira crônica, o Diggory, ele estava procurando a cura do câncer para a mãe, na primeira crônica, né, e ele consegue, né. E hoje eu chego à conclusão que o Diggory era o C.S. Lewis, né, o desejo dele de curar a mãe, de curar sua mãe, né. E ele conseguiu, mas eu e o C.S. Lewis não conseguimos, né. Então, esse livro, ele me levou até Cristo, né, ele me ajudou na minha conversão, assim. Hoje eu tenho clube de leitura com as crianças, onde a gente estuda a Bíblia, né, a gente faz a relação de Nárnia, em cada capítulo, a gente se encontra toda semana, crianças de todo o Brasil, e eu tenho recebido relatos, assim, maravilhosos das mães, das crianças, né, que eu falo para elas serem discípulos de Cristo, né, falarem de Jesus, né. Ah, e é isso, assim, um pouco um resumo da minha história.